Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Fecha teus olhos. Pai, nós te adoramos, Jesus. Pai, obrigado, Jesus, por mais um dia na tua casa, mais um dia, Jesus, na tua presença, Senhor. Abençoa, Pai, todos que estão presentes, aqueles que estão na live, aqueles que vão assistir. Senhor, que o seu nome possa ser propagado, possa ser anunciado, glorificado e exaltado, Jesus. Pai, movimenta essas águas hoje, movimenta algo aqui hoje, Pai, no nosso coração, como o Senhor já tem falado nesse altar de várias formas, Pai, que o Senhor possa cumprir, Senhor, a tua vontade, que o Senhor possa cumprir, Senhor, Senhor, teus propósitos, Pai, todas as promessas que o Senhor tem conosco, Pai. Mas como teu filho disse bem, Senhor, que nós possamos estar preparados e nós possamos estar com a mentalidade, Pai, formada, Pai, no local certo, ajustada da vontade do Senhor, Senhor. Que o Senhor possa nos ajustar cada dia, Senhor. Que o Senhor possa nos dar o crescimento a qual o Senhor deseja realizar em nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio, Deus, na oração que a tua filha fez junto com a igreja. Eu creio, Pai, na cura, eu creio na libertação, eu creio, Pai, que o Senhor está tratando, Pai, nos lugares mais escondidos e tenebrosos dentro de nós. Aquela área, papai, onde o diabo sempre ataca, aquela área, papai, em que a nossa carne é fraca. Pai, eu creio que o Senhor está curando aqui, Senhor, a tua igreja. Eu creio, Pai, que o Senhor está libertando a igreja, Pai. Espírito Santo, continua falando conosco, Pai. Nós repreendemos todo o cansaço, todo o sono, papai, toda a dispersação, Senhor, toda a distração, que o Senhor possa quebrar agora, Pai, e a tua igreja consiga ainda continuar nesse ambiente de entrega, Pai, pois culto é entrega, Senhor, culto é adoração, culto é, Senhor, engrandecer aquele que vive e reina. Culto é para o Senhor, culto não é para os homens, Pai, culto é para ti, Senhor, e que o Senhor possa receber esse culto, Pai. Fala conosco, Pai, alinha nosso coração com teu coração e manifesta a tua glória, a tua presença em nosso meio. Só quem crê, diga amém. Dá uma rajada de língua estranha aí, meu irmão. Aplauda o Senhor, faz alguma coisa. Ô glória, eu procurei uma versão hoje para ler essa mensagem que está no livro de Abacuque, capítulo 3, e essa versão ela mexe muito com o meu coração. Eu estava lendo na NVI, depois você pode até fazer um comparativo e você talvez vai entender melhor o que o escritor Abacuque, um dos profetas menores da Bíblia, tentou expressar e mostrar para nós como igreja. Versículo 1 diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, raios de fogo sobre os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se encurvaram,
o andar eterno é seu. Versículo 16. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Só quem crê, diga amém. Presta muita atenção, irmãos, quando você começa a estudar um pouco do livro de Abacuque, e Abacuque é conhecido como um dos profetas menores, não porque ele era menor nem em estatura e nem de conhecimento, não, era pelo conteúdo que ele tem. Comparando com o profeta Isaías, Ezequiel, Jeremias, ele escreve 3 capítulos. E esses 3 capítulos você vai perceber muitas coisas que ele começa a combater. Ele começa a ficar incomodado com algumas coisas que no momento ele não estava entendendo. E ele começa a questionar o Senhor. E eu aprendo algo aqui, irmãos, que nós, como ser humano que somos, precisamos colocar nossas questões diante do Senhor. Eu não sei como que você trata o Senhor, mas o nosso Senhor é Deus e é Pai. E nós precisamos apresentar nossas questões para Ele. Alguns questionamentos que estão dentro de você, que o Pai conhece. Mas ele começa a anunciar isso para o Senhor. Até quando as coisas continuarão do jeito que estão? Até quando os meus olhos, Senhor, o Senhor permite eu ver a injustiça e os ímpios continuam prosperando, crescendo, enquanto os mais justos estão perecendo? Você vai ver esse homem falar, um poeta, profeta e poeta Abacuque, começa a anunciar algumas questões diante do Senhor, irmão. Eu acho lindo quando ele começa a falar claramente com o Senhor. Então, ele começa a nos ensinar algumas coisas. Alguns questionamentos não é para interrogar o Senhor de uma forma que você quer entender ou colocar ele na parede de uma forma como seu servo. Não, ele é Deus. E nós entendemos que o mal, às vezes, ele prevalece até mesmo numa autoridade, numa liderança, que a gente não sabe entender como que Deus permite algumas lideranças ser constituídas e faz o mal. E a nação estava passando um propósito, um aperto, e Deus ia trabalhar de uma forma que você, pensando logicamente, você ia questionar Deus, mas ele está vendo muitas injustiças acontecendo, e ele começa a apresentar isso para o Senhor, e o Senhor começa a falar para ele os projetos que Deus ia trabalhar na nação de Judá. Aonde ele estava vendo, era na nação de Judá. E a Bíblia fala que agora o Senhor vai levantar os babilônicos. A nação babilônica ia trabalhar contra o povo de Israel, da divisão de Judá. Entenda uma coisa, há algo que nós precisamos abrir o nosso coração para o Senhor e entender que, independente da forma que Ele trabalha, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Senhor. É Ele que reina, é Ele que governa, é Ele que é soberano. E você vai observar uma nação que
está injustamente crescendo, porque eles estão crescendo com aquilo que não é deles. Eles começam a roubar, a prosperar, um povo ímpio que estava dentro de Judá. E agora você vai ver o Senhor falando com Abacuque, e você vai ver o Senhor mostrando alguns ais daquele que rouba e que cresce com os bens alheios. Os ai da vida, irmão, você pode ter certeza que Deus está vendo a glória, a injustiça, Ele está vendo o que é errado, Ele está vendo a semente a qual você está plantando e aquilo que você está colhendo. Às vezes você fala: Senhor, até quando eu vou continuar plantando e colhendo essa porção e ver os meus inimigos crescendo? Parece, irmão, nos últimos dias, e eu estou vendo isso na igreja, em várias igrejas, em ministério, em vários líderes que eu acompanho, que eu escuto, pessoas que não conseguem às vezes esperar e que começam a criar estruturas, estratégias, visões, começam a criar alianças, relacionamento com pessoas para ver a igreja crescer. Entenda uma coisa, como Deus usou o pastor Vanderlei aqui para falar que a igreja é dele, é ele que dá o crescimento, é ele que faz da forma que ele quer, e isso acalma o nosso coração como ministério, porque tem ministérios que não estão estruturados, fundamentados na palavra, que estão prosperando, crescendo. Mas entenda uma coisa, quando ele fala no Abacuque capítulo 2, agora ele começa a apresentar para Abacuque: ei Abacuque, descansa teu coração. A Bíblia diz, está te ensinando, que o justo viverá pela fé. A sua fé não pode estar sendo abalada por quem está crescendo, prosperando. Se o ímpio está crescendo, multiplicando, não é isso que o diabo está tentando implantar no nosso coração. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como águia, andarão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Nós iremos subir, por quê, meus irmãos? Porque nós estamos esperando no Senhor. Eu escutei uma frase essa semana e tenho escutado algumas pessoas, líderes que eu admiro, que eu tenho como referência: tudo que cresce muito rápido é como se fosse monstro, é monstro que cresce rápido. O crescimento da obra é devagar. E às vezes você até entrou aqui qualquer dia, um dia desses, e perguntou: nossa, a Yeshua está meio devagar, né? Já parou para pensar nisso? Nossa, a igreja está meio assim, né? Não cresce, não avança. Entenda uma coisa, eu estou entendendo o agir e o crescimento do Senhor. É melhor a gente crescer da forma certa e aguardar o tempo de Deus, do querer crescer de repente e lá na frente ter que voltar para recorrigir ou corrigir algumas coisas que nós fizemos. É melhor você ir devagarinho, passinho por passinho, e crescendo em Deus, para baixo, alicerçado na rocha, alicerçado na palavra. Abacuque agora começa a questionar, mas Deus começa a falar assim: fica tranquilo, eu ainda sou Deus e sou juiz. Eles estão pensando que eles vão continuar prosperando, mas a fatura deles vai chegar. Irmão, tem muita gente aí que está crescendo, está prosperando com o dinheiro dos outros, com o dinheiro do tráfico, com o dinheiro do comando. A organização, você vê aí televisão, vira e mexe. É gente andando de lancha, é gente de cobertura, é gente de Lamborghini, é de Ferrari. O tempo é muito curto dessa falsa alegria. Pode perceber, o tempo é muito curto, não vale a pena você se corromper, deixar essa contaminação entrar no teu coração e te roubar a verdadeira semente, que é a palavra. A verdadeira semente é a palavra. E Abacuque agora começa a falar isso, e no capítulo 2 você vai ver isso. Deus começa a escrever, e ele fala assim: escreve, Abacuque.
Escreve em uma forma grande, porque enquanto eles forem passando, versículo 2, capítulo 2, versículo 2, olha só. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá se tardar. Espera-o, porque certamente virá, não tardará. Irmão, o juízo de Deus, o juízo de Deus é tremendo. A melhor pessoa que você pode descansar e confiar é Deus. Se você tentar fazer com as suas mãos, você vai atrapalhar. Já passou uma situação assim que você fala assim: não, eu vou resolver com a minha mão, não estou aguentando mais, vou ajuntar, vou fazer, vou dar um jeito. A pior coisa é você querer colocar com a tua mão. A pior coisa é você tentar agir da forma carnal, e você querer fazer justiça com as suas mãos. Quando você quer fazer justiça com as suas mãos, você está impedindo e mostrando a tua fé, que você está acreditando nas suas mãos em vez da mão de Deus. Irmão, a mão de Deus, ele está dizendo: não tardará. Escreve essa visão, Abacuque, de forma grande, que quem passa correndo vai ler e vai saber que esse tempo é para hoje, é determinado. Irmão, o tempo da Babilônia estava chegando ao fim. Abacuque começa a anunciar que o cativeiro agora da Babilônia ia virar. Você consegue entender que uma hora Deus vai fazer você virar? Deus, ele dá um basta no processo, e agora, depois que você passa a entender o propósito, ele encerra um ciclo chamado ciclo da Babilônia e começa a te trazer para fora. Deus vai começar a fazer isso no Brasil. Não é só na Yeshua, não. Essa nação é do Senhor, e toda injustiça tem um propósito. Deus, ele é fiel e permite, irmão, a presidência, o governo, a prefeitura, mas chega uma hora, que a justiça de Deus, ela é real e é verdadeira e acontece. E ele começa a falar dos ais, ele começa a falar do sofrimento na qual agora ia virar o cativeiro. Aquele povo que estava prosperando ia ter uma fatura para pagar, porque estava crescendo da forma errada. E a pior coisa é crescer da forma errada, irmão. É melhor você entender o processo que nós estamos passando. Nós, igreja, você, pessoal, leva para a tua casa, leva para a tua família. Às vezes você está ansiando tanta coisa, e você vê tanto anúncio, e tanto bombardeio de propaganda, e tanta não sei o que, e você está ouvindo vozes que não é para você ouvir. É para você esperar no Senhor. E Deus está dizendo: eu estou respondendo para a igreja, eu estou respondendo para uma nação. Você precisa aguardar em Deus, que quem vai dar o crescimento sou eu, diz o Senhor. Não adianta, querido, querer fazer aliança, fazer contrato, fazer parceria, que Deus não está no negócio. Não adianta casar com aquele que você pensa que é, mas não é. Não adianta você aliançar, fazer algo na tua força e no teu braço. É melhor você aguardar em Deus. É melhor você falar assim: Senhor, eu quero de ti as tuas promessas. O que o Senhor tem para mim? Qual promessa que o Senhor tem para minha casa? O que o Senhor tem para mim, Senhor? E aí a Bíblia diz que ele começa a pedir um avivamento. Por quê? Porque o juízo viria. Ele não pediu para que Deus livrasse ele da nação de Judá contra o ataque babilônico que ia chegar. Ele está mostrando que os babilônicos iam ter que pagar o preço. E lá na frente da história você vai ver que Deus levanta um império da Pérsia para destruir o maior império babilônico que estava na terra. Mas o maior império babilônico agora vai ter que comer na mão da Pérsia. Por quê? Porque cresceu da forma errada, cresceu de uma forma que não agrada a Deus.
E Deus está dizendo: aguarda, espera, com paciência, porque você está crescendo debaixo da minha vontade, você está crescendo debaixo da minha direção. Não adianta você ouvir muitas pessoas e querer crescer rápido, porque tudo que cresce rápido, irmão, uma hora também cai muito rápido. Então você e eu, nós estamos construindo, tijolinho por tijolinho, passinho por passinho. É um ministério que vai construindo, é uma edificação que você vai fazer uma mudança, é algo que Deus vai te dando na estratégia, é algo que Deus vai falando com você no casamento, é algo que Deus vai fazendo você na empresa. Às vezes você está para tomar uma atitude e Deus está dizendo: ei, a minha voz é prioridade na tua vida. Não escute as pessoas, o porquê elas estão crescendo, porque elas estão avançando. Não, o que Deus tem com você é com você, meu irmão. Não deixe a rede social te influenciar. Não deixe as pessoas se influenciar, e você começa a criar um sentimento que não agrada a Deus. Você sabia disso? É porque A tem, porque B tem, e eu não consegui, e eu não consigo, e eu não... Não, irmão, você está crescendo. Não é porque não está acontecendo nada que Deus não está trabalhando. Você pode repetir isso para você mesmo? Não é que não está acontecendo nada que significa que Deus não está trabalhando. Ele está trabalhando, e a Bíblia diz que a obra que Ele começou, Ele é fiel e justo para completar. Ei, quem te deu essa família foi Deus, quem te trouxe para essa igreja foi Deus, essa empresa quem te deu foi Deus. Então guarda o teu coração, porque é Deus que vai dar o crescimento. Eita catarabás! Quando Deus falava comigo, eu falei: Deus, eu preciso entender o propósito. Conheço um pouco da tua palavra, mas eu quero entender o propósito que o Senhor tem para a igreja. Porque se eu pregar o livro de Abacuque ao pé da letra, sem te explicar, você não vai entender. Você pode até compreender, mas falar assim: meu Deus, mas o que o Senhor tem para isso? E é engraçado quando ele fala assim: escreve essa visão, porque é para o tempo determinado. Irmão, Deus está dizendo, há um tempo determinado. Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1, vai dizer assim, que há um tempo determinado para todas as coisas. Debaixo nos céus, Deus está no controle absoluto. Eu vou repetir para você entender, irmão. Estou sentindo uma glória de Deus aqui. Deus está no controle absoluto da sua vida, da sua casa, da sua história. Deus já tem tudo planejado, Deus já tem tudo escrito. Você só precisa esperar e confiar que o Senhor vai completar a obra na sua vida. E a gente tem que ter esse... Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo vai te ajudar. Porque, irmão, sem o Espírito Santo você só faz bobeira. O Espírito Santo fala assim para você: para, não é hora, calma, retrocede, avance, pode ir que eu sou contigo. Lembra das guerras e batalhas que Davi enfrentou? Senhor, posso ir contra os filisteus? Posso ir, Senhor, o Senhor será comigo. E tem guerra que o Senhor entrou e deu vitória para Davi, mas tem guerra que Deus falou assim: Davi, não é a hora que você vai, é a hora que você precisa aguardar, é a hora que você vai precisar entender que eu que vou te dar vitória. Irmão, entenda uma coisa, e não é porque Deus te deu uma vitória grande, que você trabalhou muito, que você conquistou algo, que agora uma batalha menor vai ser mais fácil. Não é porque você destruiu um império que você vai chegar agora e olhar para um lugar menor e falar assim: não, está fácil, pai, já destruímos os filisteus, agora só tem uma meia dúzia ali. Não, aguarda a resposta de Deus. Enquanto Deus não falar, não age, aguarda. E nós, irmão, nosso século, essa geração, a gente está sendo muito bombardeado constantemente. Irmãos, eu ouvi uma estatística que
por baixo, por semana, de um ministério que faz um discipulado com líderes, com pessoas, passa em média aí umas 6 a 8 horas, em média, com os seus discípulos. Calculando um pouco mais, numa estatística de um mês. Mas semanal, as pessoas passam mais de 75% do tempo delas no celular. E alguma coisa está alimentando elas. Alguma coisa está alimentando elas. Então, para nós aqui, nós temos 3 cultos. E não são todas as pessoas que vêm todos os cultos devido aos compromissos. Amém? E nós entendemos isso. Mas se nós passamos 3 cultos ministrando, direcionando, orando, passando a visão, a Yeshua, irmão, a gente às vezes é até cansativo. Por quê? Porque a igreja precisa dar. A igreja precisa dar uma resposta. A igreja tem dado uma resposta. E Deus tem falado que a gente precisa avançar ainda mais. Então entenda, se a igreja que nós da Yeshua, nós temos 3 cultos, 2 horas e pouquinho de culto, adorando ao Senhor, às vezes tem uma reunião ou outra, ministério, às vezes um aconselhamento, é muito pouco para ministrar, e a maioria das pessoas está com mais de 75% do tempo dela semanal ouvindo alguém. Eu te pergunto, quem é que você está ouvindo? Qual voz que você está ouvindo? Qual voz que você está deixando criar uma raiz, uma estrutura, um fundamento no teu coração? Porque se você não ouvir a voz de Deus, irmão, alguma voz você está ouvindo. Ou a voz do teu coração, ou a voz da sua mente, ou a voz da sua alma. Mas a gente precisa ouvir a voz de Deus. Porque é a voz de Deus que vai trazer tudo na hora certa, no tempo certo. E quando você não ouve a voz de Deus, irmão, Abacuque está vendo as coisas externas. Abacuque ainda é tão claro que ele vai falar diretamente com Deus. Ele não está falando com mais ninguém. Ele está falando, Deus, aí, até quando? O Senhor está me mostrando tanta coisa errada. O Senhor está me mostrando tanta coisa, mas que eu não estou acreditando que o Senhor está permitindo o crescimento desses ímpios, e o justo que está ali pagando um preço não cresce. É forte, né, irmão? Não é só para esse tempo determinado, irmão. Esse tempo determinado parece que é para hoje. Você vê muita gente crescendo, de formas que você fala assim, meu Deus, Senhor, é tanto joguinho, é tigrinho, é não sei o que, é pirâmide, irmão, é tanta coisa que você vê, fala, Deus, eu estou trabalhando que nem um doido e não cresço, sou dizimista, sou ofertante. Às vezes você questiona, amém? E começa a colocar assim, Deus, essas questões, e o Senhor está dizendo, calma, o Senhor está falando para a igreja isso, calma, aprenda a confiar em mim, espera em mim, eu vou fazer acontecer, acalma o teu coração. E aí ele começa a pedir no capítulo 3, e entra como um cântico. Alguns dizem que ele até participava, a linhagem dele da tribo de Levi, porque ele é como um cantor, um adorador, e esse cântico é tremendo, e é o cântico que o capítulo 3 que nós lemos, e ele começa a falar algo tremendo. Ele fala assim, eu sei o que está acontecendo, porque o Senhor está me mostrando, e eu estou te falando do jeito que eu estou vendo. E ele começa a questionar e combater isso com o Senhor, e Deus começa a revelar a ele, para ele o que vai acontecer, porque Deus vai se levantar. E aí ele está dizendo assim, Senhor, eu não estou te me pedindo para me livrar de Judá, porque o juízo vai vir sobre Judá. Então a nação iria vir, irmão, contra a nação de Judá. Judá ia sofrer. Ele não pediu para não sofrer, ele pediu para avivar. Ele pediu para pedir força.
Me dá força, Pai, para suportar, porque o Senhor vai tratar com a nação e eu sou da nação. Eu não vou correr da nação. Eu não vou sair do Brasil. Eu não vou retroceder e não vou recuar. Não, é aqui que o Senhor vai tratar. É aqui que o Senhor está me mostrando. É aqui também que eu vou ver o Senhor tratar conosco. Mas o Senhor também está me dizendo que vai tratar com a Babilônia. É forte, né, irmão? Deus vai usar a Babilônia para tratar de Judá. Mas Deus também lá na frente vai levantar o Império Persa para tratar com Babilônia. Então, irmão, alguma coisa Deus está permitindo na nossa vida, nós entendemos alguns governos que estão sobre nós, sem questionar, mas passar adorando ao Senhor. Por isso que ele vai começar a escrever isso, ainda que a figueira não floresça. Ele está dizendo assim, na hora que os babilônios chegar, os currais, as ovelhas, as vacas, os animais, os alimentos, as frutas, os legumes, ele está dizendo isso, pode me tirar tudo, mas eu permanecerei com o Senhor. Entenda isso, irmão. Deus está querendo nos ensinar a crescer da maneira correta. Porque se coisas pequenas acontecem na sua vida e você pensa em sair da igreja, na hora que o pau quebrar mesmo, o que você vai fazer? Coisas pequenas, você pensa em abandonar o barco. E não falo só na igreja, é família, é empresa, é tudo. Deus está forjando uma igreja que não vai retroceder, uma igreja que vai perseverar, aguardando no Senhor, porque na hora certa Ele vai se manifestar. Você consegue entender o tipo de crente, de cristão e igreja que Deus está querendo forjar nesse século? Uma igreja, irmão, inconformada. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz isso. Nós não podemos se conformar com o sistema. Não vos conformeis com este mundo, com o sistema deste mundo, mas transformais pelo poder da renovação da vossa mente, do entendimento, dentro daquilo que o pastor acabou de falar. Não adianta, meu irmão, se você não entender e não mudar o mundo da tua mente, você não transforma o mundo externo. O primeiro mundo que Deus quer transformar é do lado de dentro. A igreja só precisa entender isso. A igreja precisa crescer, não é do lado de fora. A igreja precisa crescer do lado de dentro. Enquanto você não tiver uma mente renovada, você não consegue transformar nada. Porque quando muda a mente, muda a visão, muda a expectativa. A estratégia que era para abandonar, para pular do barco, que era para sair, a estratégia, a visão abre. Aí você entende o propósito. E Abacuque entendeu isso. Deixa nesse versículo, filha. E Abacuque entendeu isso. Ele está dizendo, ainda que a figueira não floresça, eu não saio, eu não negocio, Pai. Essa família que o Senhor me deu, esse ministério que o Senhor me deu, o Senhor tem um propósito, Pai, no dia bom e no dia mau, no dia do contra-ataque e no dia da alegria. Por isso que a Bíblia nos ensina: chorais com que choram, mas se alegra com que aqueles que se alegram. Jesus está dizendo, nossa, a igreja precisa crescer entendendo isso. Tem dia que você vai chorar, meu irmão, mas tem dia que você vai se alegrar. Há um tempo determinado para todas as coisas. O tempo é de perseverar, de aguardar e esperar. Enquanto você e eu estamos esperando, Deus está forjando em nós o caráter dele. Deus está forjando em nós. Agora sai para você ver. Volta lá para o último lugar da fila. Tem gente que sabe tanto de planejamento que ele calcula assim: não vai valer a pena divorciar não, viu? Vai ser
melhor eu comer esse quilo de sal, melhor eu pegar essa fase aqui, aprender, porque vai ficar caro. A pensão dessas crianças, meu Deus, Satanás vai entrar nessa mulher, meu pai. Não, é melhor ficar quieto mesmo. Entenda uma coisa: se a mente não mudar, o mundo não é transformado. O mundo só é transformado quando a mente muda. E quem faz isso é o Espírito Santo. Eu não sei se você tem pedido isso, eu tenho pedido isso muito, todos os dias, para que o Senhor possa me dar o entendimento, a sabedoria que vem do céu. A sabedoria que vem do céu, irmão, ela não é conquistada aqui na terra. Você pode ser pós-graduado, mestrado, doutorado, mas existe uma sabedoria que só vem do Senhor. E ela só vem através do Espírito Santo. E eu tenho pedido para Deus me dar essa sabedoria. Nesses anos Deus tem me dado muita coisa, principalmente paciência. É uma das coisas que eu pedi muito para o Senhor, porque Deus sabia como era o meu temperamento. Não que Ele não está aqui, Ele está aqui, no controle do Espírito. Tem hora que o leão sai para fora, e é Deus que controla isso pelo poder do Espírito Santo. E eu tenho pedido essa sabedoria para Deus, e não só para mim, mas para ministrar a igreja. A sabedoria não é para mim. Falando nesse momento, você lembra de Salomão, quando ele pediu a sabedoria para Deus? Irmão, ele ofertou 1000 animais, e não era naquilo que estava sobrando. Ele não tinha 1 milhão na conta para ofertar 1000, sabia disso? Ele só tinha 1000. Foi por isso que Deus desceu na mesma noite. Para quem tem 1 milhão, ofertar 1000 não é nada. Agora, para quem tem 1000 e ofertar 1000, é a oferta da viúva. Deu tudo que tinha. E ele pediu, irmão, entenda isso. Ele pediu algo que não era para ele. Irmão, ele pediu algo que era para Deus. Para Deus iluminar e trazer a sabedoria que vem do céu para ele administrar e pastorear as ovelhas. Irmão, quando Deus viu isso, é esse o crescimento que Deus quer dar para nós. Quando Deus manifestar a sua glória em nossa mente, entendermos que realmente somos e quem é que o Senhor quer que nos tornamos, aí Deus vem. Porque às vezes Tiago vai falar isso: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Não é que pede mal, é porque não está debaixo do propósito que Deus tem. Você está pedindo algo que é para o seu propósito, e a igreja não pede algo que é para ela. A igreja pede algo que é para o propósito de Deus. O propósito que o Senhor tem na cidade, o propósito que o Senhor tem para as nações. É isso. E a Bíblia diz que quando ele pede, a Bíblia diz o mesmo à noite. Busca lá. Se eu não me engano, está em Reis. Crônicas também fala que o Senhor desceu na mesma noite dentro do quarto dele e falou: Salomão, porque você não me pediu dinheiro nem fama, e me pediu sabedoria, eu vou te dar tanta sabedoria que você vai se tornar o homem mais sábio da terra. É o homem mais sábio da Bíblia, é Salomão. E porque você não pediu poder, eu vou fazer você se tornar o homem mais rico, mais poderoso da terra. Você consegue entender o propósito? Que não é dinheiro, que quando Deus te dá o propósito, a sabedoria para você administrar aquilo que Ele quer que nós administramos, Ele acrescenta dinheiro, Ele acrescenta poder, Ele acrescenta tudo. É Ele, a igreja é dEle, é para a glória dEle, irmão. Quando você não está no propósito, você pensa que o pastor falou, é para a igreja, é para o pastor, é para o apóstolo, é para bispo, é para isso, para aquilo. Você não está no propósito. E às vezes é por isso que está impedindo você de prosperar.
Porque se o teu propósito, irmão, estiver alinhado com o propósito dos céus, aí ele vai dizer assim: para quê? Porque qual que é a vontade de Deus, irmão? A vontade do Senhor é essa aí, a parte B: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai ver, irmão, às vezes você já correu tanto e não chegou em nenhum lugar. Ou quando chegou, fala assim: meu Deus, corri tanto para chegar até aqui, como se não tivesse valido a pena. Por quê? Porque o propósito não está alinhado com o céu, irmão. A maior alegria minha e da bispa é quando a gente chega em casa, independente da hora que a gente chega, a gente olha um para o outro. A maioria é quando chega dentro de casa e se troca, vai, vamos comer, depois vai deitar, e a gente olha para um lado do outro e fala assim: mais um dia, amor, debaixo do propósito, mais um dia, pastoreando, cuidando, fazendo aquilo que Deus confiou na nossa mão. Irmão, é um prazer servir a Deus. Tem os contra-ataques? Tem, muito. Por isso não é qualquer um que quer ser pastor. Tem gente que pensa que é só abrir igreja. Abrir igreja é fácil: vai ali no contador, pastor Vanderlei, abre o seu CNPJ, a sua empresa, abre tudo. Só que para manter ela, irmão, é só quem é chamado. Porque quem mantém ela é o Senhor. E a Bíblia diz que ele está tão firmado no Senhor que ele não está mais preocupado. Pode faltar tudo. E é um cântico isso. Tem um cântico, né? Que criaram esse louvor. Esse louvor é maravilhoso. E ele traz algumas coisas que eu quero encerrar essa palavra para você entender. Versículo 17 de Abacuque 3. Ele está dizendo: ainda que falte tudo, ainda que falte tudo, ainda que não floresça mais nada, ainda que não ache fruto, olha na vide, ainda que falte o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. 18, todavia, Jesus já falou aqui hoje, irmão: todavia eu me alegrarei no Senhor. Deus está nessa casa, irmão. Tudo que o diabo quer é tirar essa alegria. Tudo que o diabo quer é entristecer o seu coração. O diabo não quer te arrancar da igreja, sabia? Ele quer que você fique aqui dentro triste. Ele quer que você fique paralítico dentro da igreja, infrutífero. Ele não quer te arrancar da igreja. Lembra do filho pródigo? Foi, pediu a herança, gastou tudo. Quando ele volta, arrependido, o irmão dele, que eu não sei se é mais velho, mais novo, quem lembra? Não lembro. Acho que era o mais velho, né? Mais velho? Mais velho, né? Mais velho. O cara veio de se alegrar, o cara ficou triste. E falou assim: mas pai, eu permaneci, irmão. Irmão, não adianta permanecer. Não adianta estar na igreja. Você tem que estar alegre. E quem está alegre está produzindo. Não é alegre, palhaço. Não, você não é palhaço. Que não é palhaçada, está de risadinha, não. É estar debaixo de uma missão. Está debaixo de um propósito. Está produzindo. Quem está alegre está produzindo, meu irmão. Quem está alegre está fazendo alguma coisa. A igreja, há um alinhamento de Deus para esse mês de junho. Deus falou demais todo esse tempo. Nós estamos chegando no 6º ano, irmão. Entenda uma coisa: muita coisa vai romper nesse 6º ano. Entenda isso no nome de Jesus Cristo. Há uma colheita muito grande que está chegando para esse lugar. Mas você precisa entender o propósito.
Porque não adianta você, entenda, ficar na casa e não entender. Aquele homem, o irmão mais velho, questionou. Eu tive aqui com o senhor, nunca pedi minha herança, nunca fiz nada. Agora esse aí se perdeu, gastou a grana toda, tudo, e agora vai fazer festa para esse? É o cara que está perdido dentro da igreja. É o cara que está achando que tem todo o direito, mas ele não sabe que tudo que aquilo que é dele, é do pai, é dele, é do pai, e ele não consegue fazer e entender o ministério, o crescimento, o propósito da vida dele. Então Deus, irmão, nesse alinhamento, que Deus, irmão, nós estamos prestes para viver algo sobrenatural nesses 3 dias. Eu vou falar nos 4, porque depois do dia 29, meu irmão, você acha que eu vou vir pregar como aqui? Depois de 3 dias de festa, dia 29 é o 4º dia, irmão, imagina o que vai acontecer. Então eu estou crendo que Deus vai fazer algo sobrenatural, mas Deus está nos alinhando. Está nos alinhando. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus está te alinhando, meu irmão. Fala aí que você precisa ter esse entendimento. Porque se você não tiver esse entendimento, não há crescimento, não há uma alegria. E a alegria que Deus está dizendo: todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu vou permanecer alegre, vou continuar trabalhando, eu vou continuar servindo, eu vou continuar glorificando, eu vou continuar sendo fiel, eu não vou retroceder, eu exultarei o Deus da minha salvação. Olha o que ele está dizendo, meu irmão. A guerra, a batalha não para uma igreja que tem alegria, que tem um espírito, que tem um propósito. A igreja não para. 19, filha. Jeová, o Senhor é minha força. Diga: o Senhor é a minha força. Ele é meu rochedo, a minha rocha. Ele me fortalece, Ele me socorre. Ele é socorro presente no dia da angústia. Pode faltar picanha, pode faltar maminha, pode faltar costela, pode faltar o que for, mas não vai faltar presença. E não vai faltar nada, porque quem tem pai, meu irmão, é cuidado por Deus. Erebat Sabai. E fará os meus pés como da serva, da corça. As servas aqui é a corça. O que a corça faz? Irmão, ela corre tão rápido. Ela corre tão rápido que ela corre sobre as águas. Você não entendeu, né? Ele está dizendo: o Senhor vai me fortalecer e o Senhor fará os meus pés. Olha para os teus pés aí, olha, pode olhar, eu vou olhar para o meu. Olha para os teus pés. Irmão, Deus vai fazer você crescer tão rápido, vai correr tão rápido, que você vai andar sobre as águas. E fará os meus pés como o da corça, e me fará andar sobre as alturas, as minhas alturas. Você sabe o que Deus está dizendo? Para de olhar para baixo, para de ficar cabisbaixo, para de se diminuir. Olha para o céu, altaneiramente é a palavra. Olha para o céu, Ele vai fazer você olhar para o céu. Você não vai dever nada para ninguém, mas tem que estar na alegria, na presença, trabalhando, frutificando, glorificando, com os pés como a corça, irmão. Erebacachora mandarabás. Irmão, às vezes o que você não conquistou em 1 ano, 2, 3, Deus faz você viver algo em 6 meses. Às vezes você está esperando, por quê? Porque Deus está trabalhando debaixo do tempo. Deus está te forjando para você receber algo que, se você recebesse 1 ano atrás, você não teria a capacitação de entender o que Deus ia pôr na sua mão, e talvez você se perderia. Então Deus está forjando nossos pés, Deus está forjando nosso emocional, Deus está te dando entendimento. Eu vou crescer para quê? É só para mim, para minha família? Não, é Deus que está dizendo: eu quero que você tenha o coração na igreja,
Eu quero que você tenha o coração na obra. Eu quero que você me busque em todo o tempo. Eremat Sabai. E o Senhor vai nos colocar com esse entendimento. Altaneiro, eu sei quem eu sirvo. Não é ser arrogante, é saber quem é você e quem é teu pai. Eu sei que eu sei. Eu sei que eu tenho um pai. Eu sei que o meu Redentor vive. João falou isso. Eu sei que o meu Redentor vive. Você imagina isso, irmão? E em breve ele se levantará. E Deus ensinou Jó, ensinou Abacuque, está me ensinando e está ensinando você. Você acha que eu sou o primeiro? Deus cortar aqui, ó. Corta. Estou te preparando, estou te forjando. Você vai crescer, você está crescendo, mas você vai crescer na hora certa, da maneira certa. Você precisa transferir teu coração. Eu estou transferindo meu coração. Domingo aqui é o dia que eu transfiro o meu coração. Domingo é o dia que nós abrimos o coração. Irmão, domingo é o dia que eu falo, Deus, eu revelo o coração. Então você precisa revelar o teu coração. Você precisa revelar o teu coração para Deus. Você precisa revelar o teu coração para a tua família. Você precisa, irmão, você precisa pôr para fora o que está aí dentro. Às vezes tem algo te angustiando, põe para fora. Algo estava angustiando Abacuque, mas ele pôs para fora. Aí Deus falou assim, fica tranquilo que eu sou juiz. No 3º capítulo, depois que Deus revela tudo, ele começa a cantar. Ah, meu irmão, olha o processo. Então Deus, irmão, está nos ensinando. O que, quando nós falamos das nações aqui, quando nós falamos da cidade, não é porque nós queremos, irmão. É porque Deus tem uma promessa. Deus tem uma promessa nessa cidade conosco. Agora, como que nós iremos ganhar a cidade? Como que nós iremos ganhar o bairro? Como que nós iremos, irmão? Adorando o Senhor, se fortalecendo no Senhor, tirando todas as vozes que estão tentando te tirar do propósito, tudo que está te inquietando, tudo que te, sabe, mexe com você. No mundo evangeliquez, no mundo gospel, no mundo secular, tudo que mexe, Deus, quem vai mexer comigo é o Senhor. Nada vai me tirar do propósito, Pai. Quero que eu vou orar com vocês. Isso, fecha teus olhos. É louvável, irmãos, crescer da forma certa. É louvável você entender, você olhar para as coisas que você às vezes não tem, mas você fala assim, o Senhor é Deus, papai, eu te amo, Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Tudo que o diabo quer é te dessocar, irmão. E você deixa de valorizar o que você tem. Você deixa de valorizar a sua família. Você deixa de valorizar a igreja, os seus pastores, a comunhão com os irmãos. Você deixa de valorizar o que Deus já colocou na tua mão. E aquele povo babilônico era insaciável, irmão. Você não pode ser insaciável pelas coisas do mundo. Nós temos que ser insaciáveis com Deus. Por quê? Porque tem uma fonte esgotável, ela nunca vai esgotar a fonte. E a fonte é Deus. Há um rio, há uma fonte. Você tem que estar insaciável. Não, eu quero mais de Deus, eu quero mais da palavra, eu quero mais do Espírito, eu quero mais do Senhor.
e menos das coisas do mundo, Senhor. Sim, é necessário, sim, papai, mas mesmo que me falte tudo, eu não abro mão da tua presença. Me ensina, Jesus, a te adorar. Me ensina a valorizar o que eu tenho, o que eu não tenho. Porque quando você fica muito preocupado em ter, meu irmão, não chega. Mas quando você descansa em Deus, quando menos você espera, Deus põe na tua mão. Quanto mais você adora o Senhor, quanto menos você se preocupar. Aleluia! Deus está te ensinando, Deus está nos ensinando a confiar, Deus está nos ensinando a esperar. Então espera com paciência. Se Deus não falar, não haja. Se Deus não falar, não fala. Não fala, meu irmão, aguarda em Deus. Eu profetizo, Pai. Ai, Deus está forjando a Yeshua. Deus está forjando as famílias. Por que, apóstolo? Porque você não entendeu ainda. Mas na hora que esse processo parar, acabar, a sua família vai ser uma referência. Você vai ter o que falar, vai ter o que explicar. Você precisa entender o processo do Senhor. Mas apóstolo, está difícil, é difícil. Ninguém falou que ia ser fácil. Mas Deus está dizendo: eu sou a sua fortaleza, eu sou o seu Pai, eu que te pego pela tua mão direita, eu que te levanto a cada manhã, eu que sou eu sou o teu Pai. As minhas misericórdias é a razão pela qual você ainda não morreu. É a misericórdia, irmão. Ele clamou pela misericórdia, Pai. Aviva essa obra, Pai. Mas no dia da tua ira, lembra da tua misericórdia, Pai. Tenha misericórdia dessa nação. Jesus vai voltar, meus filhos. E quem não tiver debaixo do esconderijo vai ficar para a grande tribulação. Eu creio que antes da grande tribulação a igreja será arrebatada. Eu creio, mas irmãos, muita gente vai sofrer, porque não abriram mão da Babilônia, porque não deixaram, aleluia, estão com o coração na terra, estão priorizando muita coisa na terra. E Deus está dizendo: ei, olha para mim, busca-me, enquanto você pode me achar, igreja. Porque ele vai voltar. Abacuque disse: lembra, Senhor, da tua misericórdia. E quando vier o juízo, Pai, que o Senhor possa olhar para a igreja, que o Senhor possa olhar para os fiéis, que o Senhor possa lembrar, Senhor, que nós pagamos um preço, Pai, por amor a Ti, e que a sua misericórdia, Pai, o seu amor, Senhor, e a fé que depositamos em Ti, Senhor, seja notória no dia do juízo final, no dia do Senhor. Senhor, aviva essa casa, aviva, Pai, com alegria, Senhor. Oh Deus, aviva, Pai, a tua igreja. Levanta um povo alegre aqui, Senhor, que te sirva de coração. Levanta, Pai, levanta, Senhor, uma igreja que pregue a tua palavra, uma igreja viva, Senhor, uma igreja que entende os desafios da casa. Pai, levanta uma igreja cheia do amor e da empatia, muita empatia, Pai, porque muitos não sabem se pôr no lugar do próximo. Mas eu quero te pedir, Senhor,
pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço, pelo poder do teu Espírito, Pai, abre os olhos da tua igreja, que a tua noiva possa viver o sobrenatural sem se perder, que o Senhor possa sim, papai, nos prosperar, mas que o teu Espírito possa guardar nosso coração e nossa mente, porque nós estamos debaixo de um propósito, Pai, independente das dores, do contra-ataque, da falta de amor e da empatia, nós não iremos parar. Eu profetizo, Senhor, levantando um grande exército, Erebacachora Mandarabaia, que entende o chamado, o propósito, uma igreja madura, que não precisa ser falada, que não precisa ficar falando a mesma coisa, que não precisa ficar falando de áudio no grupo de WhatsApp, que não precisa retroceder, Senhor. Senhor, levanta uma igreja com maturidade, com amor e com fé, que entra, Pai, debaixo do desafio, sem medo, sem calcular, sem fazer conta, Senhor, mas que acredita no seu amor, que acredita, Pai, nessa causa. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, é uma petição para o Senhor, papai, que o Senhor possa trazer um grande avivamento, e que você possa entender o que é avivamento, que você possa entender o que é um verdadeiro avivamento. Como Paulo diz, que não vive mais ele, mas Cristo vive em mim. Reflete, meu filho, se Cristo está vivendo em você mesmo, se você já abriu tudo, abriu mão de tudo, já renunciou tudo por amor a Ele. Aquele que não abre mão do seu pai, da sua mãe, aquele que não renunciar a todas as coisas, esse tal não pode ser meu discípulo. Espírito Santo, levanta discípulos, Pai, levanta filhos, Pai, com coração no reino, levanta filhos, Pai, que te amam independente da causa financeira, da situação financeira, Pai. Não deixa nada nos roubar do seu amor, não deixa nada contaminar nosso coração, papai, com as coisas que o Senhor falou através de Salomão. Tudo é vaidade, vaidade, vaidade. Tudo é vaidade, Pai. Quando ele já era homem, no livro de Eclesiastes, já no seu último grau de maturidade, ele olha para tudo que ele fez e resume: tudo é vaidade. Senhor, nos ensina, Jesus. Ensina uma igreja, Pai, ser igreja, Pai. Ensina-nos, Senhor, a cada dia prosseguir, avançar debaixo do propósito verdadeiro e real, em nome do Senhor Jesus. Só quem crê, diga amém. Ai, Espírito Santo, nós vamos crescer. Olha para o teu irmão e fala assim: nós vamos crescer. Nós vamos crescer muito. E quando crescermos, irmãos, escreve isso. Essa live está sendo gravada. Grava, salva. Nós vamos crescer, Robinho. E nós não vamos precisar voltar para ficar corrigindo erros. Nós vamos crescer, Dani. Nós vamos crescer, Yeshua. E na hora que crescer, a gente olha e fala assim: valeu a pena. Valeu a pena o tempo que a gente passou ali entendendo o propósito. Porque na hora que a base, irmão, estiver toda certa, que cada ministério aqui, irmão, entender, Deus vai fazer algo acontecer.
independente do número, independente de coisas, independente de lugares, nós vamos olhar e nós vamos continuar na mesma posição, adorando o Senhor com alegria. Só quem crê aplaude o Senhor. Oh, Deus abençoe, meus filhos.